Olá, amigos. Vim aqui rapidinho, só para fazer um pequeno aviso. A gente teve um problema no vídeo do último episódio desse que a gente está lançando agora, que o meu áudio e o meu vídeo desincronizaram um pouquinho, numa parte do episódio. E aí eu queria pedir mil desculpas, mas como a gente ficou com um áudio super bom e o episódio estava tão bem feitinho, a gente não quis abrir mão do episódio e fazer tudo de novo, tá bom? É só para avisar que temos esse problema, mas a gente já corrigiu para os próximos episódios. Um beijo, aproveitem o episódio. Salve, salve, amigos do design. Estamos aqui para mais um episódio do Design BR. E é isso, estamos começando essa aventura muito louca que a gente não sabe aonde vai. E estou animada para mais um episódio, Lucas. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Tô de bom. Quero falar sobre obsessão, então vai ser da hora. Vamos falar sobre obsessão. Obsessão ao detalhe, obsessão ao design. O que você quer conversar? Hoje acho que vai ser difícil o português. Então acho que hoje é a primeira vez que a gente vai ter que falar sobre um disclaimer, né? E eu acho que o disclaimer já começa com o inglês, porque, tipo, vai parecer podcast da Luciana Gimenez. Vai. Ah, E é uma merda, né? Porque a gente não tem muito culpa por isso, né? Porque o vocabulário que a gente usa normalmente já é inglês. coitadinhos. Não, não é botar no lugar de tadinhos, mas é num lugar de, pô, é o vocabulário que a gente usa naturalmente, né? Enfim, no trabalho. É um aviso. Um E aí o aviso. aviso que vai ser, a gente vai tentar, mas enfim. A gente vai falar sobre obsessão ao detalhe, ou por que o detalhe importa. Eu acho que dá para falar um pouco sobre design de produto, físico, digital, dá pra falar um pouco sobre tudo, mas eu acho que tem muita coisa para falar. Ainda mais eu acho que nesse mundo de quem tá começando e como ser. Acho que às vezes falta essa coisa da atenção ao detalhe e isso impacta muito a maneira como a gente apresenta o produto, fala sobre o que a gente fez, tenta defender o design. Então, acho que conecta um pouco de tudo aqui, mas a gente vai tentar desenrolar. Sim, Ah, e em algum lugar, também acho que tem essa questão de não só saber defender o que você desenhou, né, a intenção do seu desenho, né, mas no lugar de você saber construir esse desenho também a partir do que você está buscando, né, o que que você está querendo comunicar através desse desenho, né. Eh, que eu acho que é um passo até atrás do que a defesa de fato, né. Acho que quando você tem uma estratégia de comunicação daquela forma, bem estruturada, você defender essa forma fica mais fácil, né. Eh, eu posso trazer um exemplo de um produto que eu gosto, assim, eu comprei o meu AirPod Max foi 2022. Eu tenho ele já há uns 3 anos. Eu comprei a primeira geração, né, o primeiro, pra quem não sabe, né, o primeiro headset, né, aquele headphone da Apple. O formato da minha cabeça é muito pequeno, então eu preciso de um headset que seja confortável, senão eu fico com dor de cabeça, se eu uso ele muito tempo, né. E quando eu vi o desenho que eles fizeram, né, que é aquele mesh que é na parte de cima, eu fiquei curiosa de testar, de entender se aquilo era confortável, né. E eu acho um produto muito confortável, assim, eu gosto muito dos produtos da Apple, mas eu sentia que estava tudo meio com a mesma cara, a mesma linguagem já há muitos anos, assim, estava faltando uma atualização. E eu acho que esse headset foi o primeiro que eles lançaram nessa pegada mais soft, né, do produto ser um pouquinho mais, abaulado, os cantos serem um pouquinho mais redondos, né, um produto um pouquinho mais, amigável, né, friendly, nesse lugar. Ele tem uma questão da escolha do material, né, que o alumínio esquenta, então, teve um recall desse produto algumas vezes, porque não porque é um produto que não seja seguro, né, mas é porque as pessoas estavam suando na orelha. Era um negócio meio bobo, assim, sabe. Mas foi uma decisão de material, né, que eles escolheram um material que esquenta muito. o legal de falar da Apple é que eu acho que é um bom exemplo do bom e do ruim, assim, do 8 ou 80 na obsessão ao detalhe.
Sim. Porque eles são muito obcecados ao detalhe. Eu ia mostrar um outro produto. Eu tenho o meu AirPod aqui pra mostrar também. Eles são muito obcecados com o detalhe, né? Então, tipo, e isso é inspirador e a gente usa muito isso como exemplo. Até na Microsoft, a gente também é muito obcecado com detalhe em produto físico, especialmente e tal, mas às vezes dá pra sentir que tem muita obsessão com a minúcia às vezes, mas falta uma visão geral do produto. Então, tipo, Uhum. isso aqui, eu tô nessa indústria, né, de VR, AR e tal. Isso aqui é um dos piores headsets da história, na questão conforto. Tem duas coisas principais em AR e VR que não tem como fugir. Uma é conforto físico, a outra é conforto visual. Que isso vem da gente, vem de fatores humanos, né? Vem Sim. do jeito que nós humanos, a nossa biologia funciona, o jeito que a gente enxerga, o jeito que o nosso pescoço funciona. Então tem coisas que não tem como, a não ser que você faça um design de um novo ser humano, você não vai escapar. Então, quando a gente fez ah, o HoloLens 2, por exemplo, cara, eles foram. ah, acho que a gente tinha. Acho que isso é tudo público, acho que dá pra falar. Acho que a gente tinha mais de 50 mil scans de cabeças que foram usados para fazer isso. Pra Mais chegar no todos os conforto. testes, mais toda a obsessão em peso, em distribuição de peso. Isso é uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo. E muita gente nessa indústria aprendeu que, tipo, você tem que ter tem que ter um balanço bom entre frente e atrás para você ter conforto, porque senão você vai ficar com o pescoço para frente e tal. Então, esse produto, cara, você olha assim, os botões e os materiais, pô, é muito da hora, muito interessante como eles fizeram isso, um puta processo produtivo novo, tiveram que montar um monte de coisa nova e tal. Só que é um produto que ficou pesado, que ficou completamente balançado para frente. Desbalanceado. Uhum. Então, essa parte que eu comprei, isso aqui é um produto terceiro para me ajudar a dar mais conforto na testa. E é um dos produtos mais desconfortável, Desconfortável, tá certo. desconfortável que eu já usei. E visualmente também tem alguns problemas, mas aí é uma questão de ótica. Essa peça extra que você comprou, ela é de um terceiro ou é a Apple que desenha? Terceiro. Muita gente fazem muito isso para Quest, né? É, tem empresas que fazem, acessórios, né. Quest tem muito acessório, mas também é um produto barato, mas aí, enfim. Isso é um produto o quê? Eu paguei, sei lá, uns $3.500 nesse bagulho e eu não consigo usar ele por mais de, sei lá, meia hora. E eu uso o headset o dia inteiro, todo dia. Então, tipo, eu tenho esse pescoço já de piloto Sim, de sim. VR. Então, aí é um dos exemplos. E aí o outro exemplo é a telefone, que a gente tava falando sobre eles antes também. Tipo, tá, eu acho que virou a história do retângulo. Todo telefone é um retângulo, mas esse negócio de ir e voltar nos fillets, aumentou o fillet 0.8, aí diminuiu o fillet 0.8, aí virou um pouco mais redondo, aí volta pro quadrado. Aí eu acho que fica, tipo, beleza, os detalhes, assim, quando você olha realmente a produção e tudo, é sensacional. Mas o produto em si não mudou muito, né? Tipo, a ergonomia desse produto é um lixo. Ah, de todos, né? Do telefone em geral. Então, sei lá, acho que aí é um bom exemplo, assim, da atenção ao detalhe da Apple, tanto que eu tinha te falado antes, né? Tipo, nas vagas de design industrial deles antes, eles sempre falavam a pessoa tem que ter obsessão ao detalhe. Então aí eu acho que vem o nome do tema também. E eles Sim. realmente têm muito isso, só que às vezes também falta olhar o produto como um todo. A parte de ergonomia é muito importante para principalmente o produto que você usa, né? Wearables, tipo o headset que você tá falando, os óculos, então acho que às vezes é um bom exemplo do que não fazer também. Mas ainda assim o tópico é a obsessão ao detalhe, que eu acho que é o que falta. Por mais que a Apple peque às vezes, e é um dos grandes exemplos de design por aí, eu acho que em geral o tema de hoje é para falar sobre, pô, você tem que ter obsessão ao detalhe. Beleza, tem gente que comete erro, isso não é uma desculpa para não ter essa obsessão. Sim, e voltando a esse tema, né, eh, desses exemplos, né, de produtos que a gente curte, né, eu mencionei só pra trazer, né, que a imagem do que eu tô falando, né, que é esse AirPod Max da Apple. E eu me lembro que quando esse produto foi lançado, o que mais me intrigou de comprar foi justamente esse shift, essa mudança que eles fizeram um pouco na linguagem, assim, né. A exploração de novos materiais, a intenção do desenho, eu gostei muito, assim, eu me lembro que na época muita gente ficou meio bolado, né, enfim, meio
puto, porque estava meio fora da linguagem comum do que a Apple apresentava em termos de produto, e eu achei o máximo, assim, eu achei que foi uma mudança na segmentação deles que foi muito saudável, assim, em termos de desenho mesmo, de linguagem de desenho, né? Que eu acho que é um outro ponto que a gente pode conversar bastante também sobre é, começar a entender como que as empresas se posicionam através de uma linguagem de desenho. Eu acho que essa ideia de marca que a gente vê muito no design gráfico, né? Ela é muito visível e é um exemplo muito fácil de ver em peças de publicidade, em design gráfico, tipologia. É um exemplo muito comum, né, no nosso dia a dia. Essa estratégia ela funciona também para produtos físicos, né? E eu acho que pouca gente tem atenção a isso, como que os produtos juntos parecem uma família, ou como eles se comunicam de uma forma integrada em algum lugar, sabe? Produto. Mas é aí que eu acho que fica interessante. Eu acho que talvez a gente discorda um pouco. Não é nem que a gente discorda, mas eu acho que minha percepção mudou disso com o tempo. Ah, quando eu entrei na Microsoft, eu acho que numa das minhas entrevistas eu perguntei para uma galera do Surface. Enfim, a gente faz laptops, né? Então, para mim, tinha uma visão do que era a identidade do Surface, que era uma coisa bem geométrica, bem simples e simples do que eu digo assim na percepção geral da forma, mas muito essa questão da atenção ao detalhe, atenção às dobradiças que eles têm, que era muito único do Surface e tal. E aí tinha um produto que eu olhei pra ele e falei, pô, não parece com o Surface, que era uma coisa mais arredondada e tal. E aí me falaram, aí o Head of Design do Surface, que hoje tá na Amazon, o Ralph, ele tava aqui, sei lá, 20 e tantos anos. ah, Ele falou, a gente não tem uma identidade. A nossa identidade é não ter identidade. E eu falei, como assim? Tipo, os produtos têm uma cara. Mas falar, a identidade de produto é o que funciona para o produto naquele momento, para aquela pessoa, para aquele tipo de produto. E, sei lá, isso foi interessante para minha visão deles, mas aí eu acho que o que eu fui aprendendo depois de chegar aqui e ter mais, eu acho, contato com essa galera que vem mais dessas big techs com um portfólio mais, não necessariamente portfólio mais estabelecido, mas uma marca mais estabelecida, é que acho que para essa galera importa menos do que, sei lá, quando eu tava lá desenhando pro tiozinho de Rebimboca de Aparecida de não sei onde, que, tipo, tem, sei lá, 6 produtos de portfólio e ele quer muito que a marca dele apareça no PDV. Total, faz sentido, que, tipo, você quer aparecer. Ah, não só eles, né? Tipo, acho que galera tem vários mercados, várias indústrias onde isso faz muita diferença. Mas tem outras indústrias onde, tipo, não, acho que o produto o produto tem que ser o que o produto tem que ser. Foda-se a linguagem da marca. A marca não tem que aparecer, é o produto que tem que aparecer. Nesse caso, que você fala da Microsoft, é uma marca que todos nós conhecemos globalmente, né? Você vai ter o Windows, mas você não tem Surface. E aí que tá, né? Tipo. Enfim, eu sei que é um exemplo à parte, mas Surface é uma marca que poucas pessoas conhecem. E elas associam muito com ou Windows ou Microsoft. E aí que talvez, e, e para ser honesto aqui, não tô aqui representando a Microsoft, né? Então acho que eu posso falar o que eu quiser aqui. Então, talvez até seja um erro deles. Talvez eles deveriam ter feito Surface uma coisa mais reconhecida. Tem os porquês, talvez, disso, mas é uma marca reconhecida, a marca mãe, mas não a marca do produto. E aí talvez seja um problema. Eu acho que depende do negócio, assim, em algum lugar, né? Depende da marca e depende do que a marca tá dentro da estratégia do negócio mesmo, né? Como quer ser reconhecida, né? A maior parte das empresas que eu passei, a linguagem do produto tinha que fazer sentido dentro de uma família, assim. Senão a gente se mata dentro do próprio mercado, né? Eletrodomésticos é muito, muito claro isso, né? A geladeira tem que ter a mesma cara do que o fogão, que tem que ter a mesma cara que o micro-ondas, que tem que ter a mesma cara do que a torradeira. Não dá para ser produtos muito, muito diferentes, assim, né, em termos Mas de acabamento. você acha que no eletrodoméstico. Que eu vejo isso no eletrodoméstico entre a linha, tipo, esse ano tem essa linha, a linha toda combinando. Mas eu, pelo menos, eu não tô nessa indústria, né? Mas quando eu olho assim, sei lá, a GE pra mim não tem uma cara. A Electrolux
não tem uma cara. Acho que tem a linha que eu vou falar, entendi. Quando eu olho no produto sei lá, na Casas Bahia, eu vejo que, esse aqui parece com aquele ali, entendi. Só que aí você vai ver um produto de outro ano, pra mim não parece muito. Você acha que é uma coisa mais de linha ou uma coisa realmente da marca, tentar estabelecer um negócio longínquo? Eletrodoméstico é difícil porque, assim, eu tinha um gerente na GE que falava que a gente desenha caixas, né, e é meio isso, né, tipo, é uma caixa que gela, uma caixa que esquenta, entendeu? Uma geladeira e um fogão. E tem um pouco dessa questão de linha, assim, a linha desse ano vai ser dessa forma, a linha daquele ano vai ser daquela forma, tem um pouco disso, sim. Eh, mas tem alguns acabamentos em específicos, tem eh, algumas funcionalidades, né, no produto que a gente estabeleceu para cada marca, porque também, de novo, né, a gente estava falando de marca mãe. A GE Appliances, né, que é a empresa que eu trabalhei, tinha 5 marcas dentro da GE. Então a gente tinha a Hotpoint, que era a marca que o produto é muito, muito resistente, tipo assim, um produto muito robusto, não vai quebrar por porra nenhuma, acabamento é triste, entendeu? Mas assim, um produto que vai durar 15 anos, fácil. Aí a gente tinha a marca original da GE, que enfim, era um produto GE no mercado, e aí depois a gente pulava para as 2 primeiras marcas premium, né, que era a Café e a G Profile. E aí, Café, ela tinha um direcionamento mais para um lifestyle, né. Então pensando mais na decoração do que necessariamente na funcionalidade, né. E aí a gente tinha uma outra segunda marca, que era a GE Profile, que é uma marca focada na tecnologia, tech savvy, né, que é a pessoa que tá mais interessada na parte tecnológica dos produtos, né. E Eu aí tenho acima café aqui em casa e pra mim a única diferença é que tem um detalhe cobre no controlador. eu desenhei essa knob aí do provavelmente da geladeira que você tem. Aí, ó. Espero que você goste. Mas voltando, e Veio aí com a casa, eu não comprei, então. Mas é veio bom. com o apartamento, né. É, Eh, e aí acima dessas todas tem a Monogram, que aí é tipo uma geladeira de $10.000, né, tipo assim, é outro nível de enfim, de consumidor que a gente tá falando, né. Eh, mas sim, é um pouco de linha para linha, e aí as funcionalidades são colocadas dentro dessa estratégia de marca, né, tipo assim: a gente lançou uma tecnologia nova, em qual segmento ela faz mais sentido, né, em qual marca ela faz mais sentido. Então tem um pouco nesse lugar, e os acabamentos é a mesma coisa, né, os acabamentos mais finos, mais interessantes, vão obviamente para as marcas que a gente cobra mais, né, seria mais ou menos nesse lugar. Mas isso tudo depende de estratégia de marca, né, e o desenho um pouco segue isso, né, essa estratégia de marca, não só em termos de linha, né, como o produto a cara do produto se encontra, né, para o consumidor, mas também nessas escolhas todas que a gente está falando, né, Lucas, de acabamento, o refino do material que está usando, eh cor, material e acabamento, né, que a gente chama em inglês de CMF, né, que seria Color, Material and Finish, né, a tradução. Eh, então, tudo isso meio que guia um pouco o desenho, né, em algum lugar. pois é, eu acho que é isso que dá, acho que dá pra puxar aqui o que é o enfim, a gente tá falando acho que da identidade visual que já é olhando, sei lá, 10.000 metros de altitude, né? Quando você olha, você consegue bater o olho e ver, mas é aí que vem muito essa atenção ao detalhe, né? Que eu acho que dá pra você criar uma identidade de marca sem muita atenção ao detalhe também. Você faz uma caixa, não se importa muito, e a sua identidade é fazer uma caixa, beleza. Uma caixa cromada, tranquilo. Só que aí acho que a conexão do usuário com aquela marca e com aquele produto vai realmente vir quando tem eu acho que o usuário consegue perceber o valor que a empresa, que o designer, que o engenheiro, que todo mundo deu ao produto, né? E aí vem muito essa questão do detalhe. Então, pô, você vê isso muito nesse mundo de laptop. Todo mundo faz um laptop, mas quando você pega num MacBook, ou você pega num Surface, ou você pega num, sei lá, na real, pra mim, acho que esses são os dois melhores por aí. Você vê como é a diferença da atenção ao detalhe, do acabamento, dos fillets, das da, O gap? tolerâncias, dos É, gaps, das tolerância. tolerâncias, e que é uma coisa que, enfim, não é que os outros talvez falta tanto, mas
Às vezes é só uma pegada diferente. Mas acho que o que dá pra falar um pouco sobre também ainda mais conectando com a galera mais nova na profissão ou que tá estudando ainda, é a falta que a gente sente quando a gente vai ou conversar, ou trabalhar com uma galera que tá começando, ou ver um portfólio e você vê que às vezes falta esse tato com por que você escolheu esse fillet? Por que você colocou a divisão das peças nesse lugar e não naquele outro lugar? Por que você colocou essa cor aqui ou esse material aqui? E aí é que vem, tipo, ainda mais quando você tá começando, tem muito. Ah, porque sim, tava bom, quando eu tava modelando, achei que funcionava aí. E aí conecta muito com a falta de saber defender o design também, saber defender as decisões, muito porque faltou essa atenção ao detalhe ali. Faltou o porquê do fillet ser 1 milímetro ao invés de ser 0,2, ou ao invés de ser 5 milímetros. Então, eu acho que isso é uma grande deficiência quando você vê um portfólio assim, você vê, pô, tem um render aqui que não tem, nem mostrou uma parting line, né? E aí tem uma quina de 90 graus, a pessoa nem pensou em fazer um fillet, que aí já é uma puta de uma red flag. E, começa daí, né? Tipo, pô, se você não tá colocando atenção ao detalhe no projeto que você tá mostrando pra tentar te chegar lá, te colocar lá, vai ser difícil abrir aquela porta também. Eu concordo. E só voltando um pouco num ponto que você falou que eu acho que é fundamental, assim, o que faz a pessoa apreciar a marca e o produto que ela tá tocando, usando, é justamente a interação. Então, a pessoa, obviamente, também interage com visão, né, de ver o produto de longe, né, você olhar o produto e se interessar por aquela forma e querer, eh tocar, experimentar aquele produto, né. Mas justamente é o detalhe que é o toque fino, que é onde você vai encostar, é onde você vai tocar o produto. Essa percepção, tátil e visual e sonora, tudo isso, essa combinação de elementos, né, humanos, né, que é sentir esse produto, é que dão significado àquele objeto, né. Então eu concordo muito com você nesse lugar, assim, que a atenção ao detalhe é importante por isso, porque a interação humana acontece nos detalhes, né, ela não acontece só numa visão macro daquele produto, né. E isso independe de escala, tá. A gente pode estar falando de um celular ou de um brinquedo, quanto de uma geladeira, de um avião, de um carro, a escala não importa nesse lugar, né. Eu acho que é uma questão eh, da interação humana que dá sentido para esse enfim, para essa experiência de uso, né. Eh, e Engraçado você falando isso, porque ontem eu te falei, mas vou até falar mais disso, mas a gente teve uma palestra ontem com os fundadores da Teenage Engineering. Depois você coloca a imagem aí da Teenage Engineering para quem não conhece, e para quem tá ouvindo, vai pesquisar. Ah, mas sei lá, eles são uma das grandes referências de industrial design hoje. E foi interessante ver eles falando sobre o processo, que eu acho que eles são famosos por ter um processo que não é muito o tradicional, do tipo, fizemos pesquisa, conversamos com 100 pessoas, não sei o quê. Eles são muito assim, do tipo, quase na arte, assim, de ter uma intenção muito, muito estabelecida e forte e não desviar disso. É do jeito que eles querem ou não é. Mas internamente eles têm, claro, que as discussões e tudo mais, eles falaram muito sobre. Pô, a gente estava muito perguntando sobre, pô, você não. Beleza, você não tem esse rolê tradicional de ir perguntar ao usuário, perguntar ao cliente e tal, mas como que você decide? Como que você toma suas decisões sobre qual versão, qual produto, qual interação e tal? Eles falaram disso, eles falaram, tipo, eles fazem muito protótipo, né? Como eu acho que a maioria dessas empresas de sucesso fazem, você uhum. vive de protótipo. E eles colocam tudo na mesa, no estúdio, e eles vão tendo as reuniões, vão conversando sobre isso ao longo enfim, dos dias, da semana e tal. E eles vão percebendo qual que é o produto que a galera pega mais. Você tá tendo a conversa ali, aí todo mundo vai, entra em numa órbita, assim, de quais são os produtos. Naturalmente, né? Tipo, você vê que o ser humano é muito tátil, né? Então você vai pegar o produto que te atrai mais, ou que parece mais interessante. Você vai pegar, você vai brincar com ele, você vai brincar com o outro, qual que você passa mais tempo na mão. Não que eles estão analisando isso, colocando no papel, mas naturalmente você vai perceber qual que é o produto que tá puxando mais a galera. Então é isso que vira o, o, o jeito deles de decidir qual produto. Então é a interação. É tudo sobre a interação daquele protótipo que vai me fazer decidir para aquele produto ao invés daquele.
Legal isso. E interessante também, né, que é justamente o protótipo que lidera essa discussão, né. Justamente pelo que você falou, né, nós somos ser humanos físicos até o momento e temos, eh emoções e limitações de sermos seres humanos, que a gente se comunica com o mundo com os nossos sentidos, né, com tato, visão, olfato, então audição. Então, faz muito sentido, né, que o que de fato lidera as decisões é o físico, é o protótipo, é o que a gente vai tocar, vai sentir. E essa é a preocupação às vezes que eu tenho muito com, eh produtos em geral que as pessoas desenham que fica muito no SolidWorks, sabe, que foi muito na tela, que não tira do computador e não vai para o mundo real para você tocar e experimentar, né. Isso é um perigo enorme, assim, quando se desenha, né, porque você tem uma ideia no 3D do que aquilo vai ser e você nunca pegou aquilo na mão, então pode ser que quando você pegar na mão a interação vai ser uma merda, e aí, já perdeu 3 meses de desenvolvimento que você enfim, podia ter feito um proof of concept, né, tô tentando pensar qual seria a palavra disso para Pacote, português. É um um protótipo, mas mockup, assim, é um é eu gosto da palavra proof of concept, porque é uma prova é justamente o que a palavra é, assim, no literal, né. É uma prova de conceito, né, aquilo ali é um teste para eu saber se eu tô indo no caminho certo ou se eu não tô indo no caminho certo, assim. É muito importante você ter várias iterações e tentar elas, experimentar elas. É assim que você vai encontrar uma interação que faça sentido, né. aí voltando pra galera tá começando, acho que o exercício começa até no SolidWorks, né, eu acho que no início ali você fica muito preso no CAD. Eu sempre não, né, conforme eu fui aprendendo, eu fui falando que, tipo, ah, o objetivo do SolidWorks é fazer um cubo. A ferramenta inteira é feita para você fazer coisas muito simples dentro da ferramenta. Então, você tem que sair fora, você tem que pensar fora disso. Mas enfim, o até quando você tá lá, né, por que que você tá decidindo que aquele raio ali daquele fillet é X? Por que que você colocou aquela divisão ali? Por que que a forma do produto é reta ao invés de ter um ângulo? Pegando qualquer coisa aqui, vamos supor que você quer um controle remoto. Você fez o controle remoto mais arredondado por uma questão ergonômica ou você fez por uma questão de linguagem visual para ele conectar, para fazer uma conexão entre as duas partes? Então, e não tem uma resposta certa, né? A resposta é o que funcionou naquele momento, ou o que faz sentido para aquele produto. Mas tem que ter uma resposta. Então, por que que esse produto, por exemplo, é meio que um controle remoto? Por que que eles colocaram a parting line here, que é a divisão entre as partes, mais profundo ao invés de colocar no meio, onde a maioria faria? É muito mais difícil fazer o produto assim, mas eles fizeram isso porque eles queriam esconder esse rolê. Então teve um penso aqui. Então acho que é isso que eu sinto muito falta quando você vê um portfólio que a pessoa nem pensou que, pô, quando eu fizer esse negócio vai ter que ter um parting line. Ou o botão é vermelho, não é por atenção, a decisão que eu tomei foi porque a minha marca é essa e sei lá, o botão vermelho significa, ah, sei lá, mudo, e o botão azul significa volume. Ou às vezes o vermelho é por atenção. Então todas essas decisões têm que ser tomadas e tem que ter um porquê, não pode ser arbitrário. E eu acho que uma coisa que a gente pega muito quando você tá olhando o portfólio da galera é se tem decisão arbitrária e quando você vai apresentar o projeto você não consegue justificar, é onde complica, assim, pra galera. E aí, voltando um pouquinho no que você estava falando, de você aprender a defender e justificar o seu desenho, né, o seu produto, eu acho que volta um pouco a mais até na estratégia de como você desenha esse produto, né, porque se você tem uma boa estratégia e uma linguagem estruturada do que esse produto tem que comunicar, fica muito mais fácil você justificar depois. Então, a gente já até conversou sobre isso, né, que a gente quer fazer um episódio falando sobre referências e mood boards, né, como que isso é importante, né, dentro do processo do desenvolvimento de produto, Uhum. mas como que isso é fundamental, assim, de você ter uma linguagem e uma ideia muito estruturada do que esse produto tem que comunicar para a pessoa, porque a partir daí é que você vai tomar essas decisões, onde é que vai o botão, onde é que vai a parting line, onde é que vai,
a saída de som, onde é que vai, a textura do produto, enfim, e tudo isso você consegue fazer tudo isso através dessa estratégia bem definida e dessa comunicação bem definida, né. Eu gosto de dizer que design, independente se for produto físico, digital, gráfico, o que for, design é comunicação, sempre é. Pode ser o gráfico pode ser uma comunicação 2D, né, que você está olhando para um gráfico e lendo alguma coisa ou compreendendo um desenho, uma imagem, e design de produto também só que é um 3D, é um outro formato, né, mas continua sendo comunicação em algum lugar, né, você está através daquela forma tentando comunicar para a pessoa como usar aquele produto ou que tipo de emoção a pessoa tem que ter ao usar aquele produto. Você tá falando de gráfico, eu lembrei de novo da palestra do Teenage Engineering que eu vi o fundador, o Jesper, ele é designer gráfico de formação e ainda, e ele falou muito disso também, sobre ele começar muitos dos produtos que ele começa, assim, começar com o gráfico. Ele até falou, tipo, tem muito produto que às vezes, é uma coisa, sei lá, uma chapa, uma coisa muito simples, mas a parte gráfica é o que vai. E a parte gráfica não significa, sei lá, uma impressão no negócio. Às vezes sei lá, como que você faz o desenho da furação da saída de áudio, ou da entrada de ar, ou, enfim, o desenho geral da forma e tal. Eu falo que às vezes isso é o que salva, é o que faz o produto. E, e é interessante, eu tava pensando um pouco sobre isso e como nessa questão de como muitas vezes a gente toma uma decisão arbitrária, ainda mais quando a gente está começando, sobre uma forma, e como uma pessoa com experiência em design gráfico, onde você também pode tomar decisões arbitrárias, mas como ele é muito focado em tentar trazer isso pro produto, o produto vira muito essa coisa assim, tipo, o caso deles parece muito funcional e tal, muito tecnológico, muito simples, mas é uma coisa muito interativa, assim, é muito, sei lá, é uma extrusão, é simples, mas sei lá, você vê esse penso nos furos, como que eles estão colocados, qual que é a relação entre as partes, né? Tipo, você divide em três, assim, você faz o grid, é tudo muito bem colocado. Então, acho que esse penso é muito bom quando você traz de outra área também, que aí vem a questão da referência. E aí você vê muito design de produto que, como tá só pensando em, quero fazer forminha, e às vezes toma uma decisão arbitrária que não faz sentido nenhum. Então, a gente tava olhando aqueles projetos antigos esses dias. Eu tô lembrando de um seu aqui, não pra te criticar, mas tô lembrando daquele que a gente Eu usou sei qual é, aquele eu já sei qual é até o que você vai é, falar. o seu carrinho, Ele é o muito Mail clássico, Carrier, aquele é que muito clássico, que é um exato. clássico do design, é o clássico da escola, assim, tipo, tem uma forma simples. Como eu tenho medo de forma simples, na escola a gente tem medo, assim, de fazer uma caixa. Total, total. E aí você vai, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um Um corte abraulado, arredondado, que não fazia absolutamente sentido nenhum ali. fazer uma linha, como é que a gente fala no Brasil, tipo, ah, arrojada. Um design arrojado. Então, tipo, Sinuoso, é um design uma linha sinuoso. sinuosa. Pra quê? Por quê? O produto precisava disso? Qual que foi a decisão por trás daquilo? Em Então minha aí defesa do hum, meu do meu segundo ano de faculdade, o que eu queria ter feito é porque tinham 2 sai eu vou explicar o que que era um produto, tá. Era como se fosse uma caixa de correio que fica do lado de fora da casa. É muito comum isso nos Estados Unidos, né, da pessoa ter uma caixa de correio separada própria, né. E aí ela ficava do lado de fora da casa, e a ideia eram ter 2 compartimentos, né, um em cima e um embaixo. O de cima era para carta, para coisas pequenas, né, para você ter um espaço para colocar carta, e o de baixo era para caixas. E a ideia é que tinha um carrinho embutido dentro do correio, né, da caixa do correio. Então você soltava aquele carrinho para você carregar as suas coisas para casa, e depois você botava o carrinho de volta no lugar. A ideia o design intent, né, tipo, a ideia do design era essa. Mas não precisava ser curva, não precisava ter aquela curva, até porque para fabricação aquilo ali vai ser uma merda. Se aquilo for feito em chapa, enfim, vai ser uma merda de fabricar aquela porra. Mas enfim, eu concordo com você 100%, assim, o intent que eu tinha ali, né, a intenção que eu tinha, era ter algum tipo de divisão para eu ter essas 2 entradas, né, de uso do produto. Mas não precisava ser desenhado daquele jeito, né, aquele jeito só dificulta o uso, na verdade. e também não é pra dizer que, tipo, toda forma tem que ter que nem de novo, né, a galera do Teenage Engineering estava falando, pra eles não é forma segue função, que às vezes é muito aquele loop que a gente chega. Pra eles é forma segue tecnologia.
essa é a approach deles, a sua approach pode ser diferente também. Pode ser Eu acho que outra, sim. tem gente que tá ouvindo que talvez gosta muito do styling, né? Tipo, a galera do carrinho, a galera do tênis. ah, tem uma questão de styling. Eu fiz esse pedal, sei lá, faz uns 6 anos, eu acho. O meu exercício aqui foi, tipo, fazer eletrônica é uma coisa de quando você não tem, você não tá exposto a isso, você curte tech, é difícil trabalhar com isso se você não tem clientes nesse mercado. Tipo, no Brasil é um mercado muito difícil. É um mercado difícil, é. Então, o que eu fiz foi, eu comprei o pedal mais barato que eu achei na internet, eu desmontei ele, e aí eu fiquei desenhei várias versões, imprimi, fiz várias carenagens pra ele e montei o bagulho. E você montou em cima do E aí, original. e funciona. Então, tipo, isso aqui realmente é o bagulho. Então, eu tenho no meu portfólio, quando eu tinha isso no portfólio, tinha um vídeo lá de eu tocando a guitarra, então, e tudo mais. Mas a decisão aqui, tipo, quando você olha, sei lá, uma caixa, beleza, eu estudei um bagulho, mas tudo aqui eu tentei pensar, e você olha o processo, pô, tinha um monte de desenho, tem um monte de impressão, e de impressão 3D, porque eu não fiz muito protótipo além da impressão 3D aqui, como era uma coisa muito simples, que eu fui direto no CAD. Mas a minha intenção toda que era essa questão da interação. Tipo, pra mim a questão era, é uma caixa que tá no chão, então eu quero a forma mais sólida, geométrica, simples possível, com uma interação muito simples, que é só um círculo. Só que a parte onde eu quis fazer o destaque todo, que é onde eu queria mostrar a atenção ao detalhe, foi a subidinha ali pro botão, onde eu agora sigo uma forma mais squircle, né? Como é que chama squircle em português, sei lá. Cara, Squircle aí É, você me pegou. quadrado Tem gente arredondado. tem gente que não sabe nem o que que é Squircle em inglês, né. Yeah. Squircle é a fusão de um circle com um square, e aí vira um Squircle, que É um é é um um círculo e qua um aí quadrado. tá outra coisa, falar em atenção sobre detalhe, não só faça um quadrado e arredonda o quadrado, isso não funciona. Não, Aprenda sobre continuidade da das curvatura linhas. e, enfim, isso é uma Uma outra pesquisa. discussão. Mas enfim, eu fiz o Squircle e aí eu fiz esse vulcãozinho pra subir, que aqui a minha intenção era mostrar que, tipo, é isso que o usuário vai interagir com ele. Então aqui é a forma humana. E então eu fiz essa coisa mais arredondadinho e bonitinho, que é onde eu queria chamar a atenção do usuário. Só que eu decidi fazer o negócio todo branco. E aí que foi a minha decisão arbitrária de fazer branco, que não é uma decisão arbitrária, porque eu queria que o produto ficasse sujo. Acho que esse produto a galera conecta muito com a história deles. Quando você. Pô, é o meu primeiro pedal. Eu ainda tenho. Acho que na casa da minha mãe eu ainda tenho meu primeiro pedal, que tá todo arranhado e tal. Então, eu queria um produto que ficasse ainda mais fodido com o tempo, ainda mais rápido, que eu tivesse. Que eu conseguisse ver todos os arranhões, todas as marcas dele e lembrasse de todos. Então, pra mim, Sim. é quase um canvas em branco, só que pra um pedal. Acho que esse foi um exercício interessante pra mim, assim, que eu aprendi ou que eu parei pra pensar que, pô, não preciso só inventar tudo do zero e, não tenho acesso a isso. Pô, compra, eu lembro, quem que era? Um desses caras que a gente conhece do Instagram, comprou uns mouses também, tava desmontando o mouse e fazendo o próprio mouse. Pô, Sim. tem tanto produto barato aí da China que você compra, desmonta e faz o seu próprio rolê. E faz em cima, assim. E aí o que você faz em cima, e aí que tá, aí como é um negócio que você vai ter que fazer em cima todo por conta própria, você vai ter que tomar decisão. Você não vai conseguir só, pus um fillet lá porque foi. Então, acho que é um exercício bom de se fazer. E aí outra coisa que eu queria falar e te perguntar sobre, mas eu passei muita raiva eu acho que em trabalho, de ver designers que tinham essa atitude do tipo, por que que você fez isso? Tá, funcionou, tava bom no card, foi o que eu quis fazer, tipo, não tinha, parecia que faltava essa coisa da paixão, tipo, não sei se você passou por isso, mas isso é uma coisa que, sei lá, como é que fala? Boil my blood, É, fervia o sangue. ferve o sangue. É, eu acho que eu passei isso, cara, provavelmente todos os empregos tinha pelo menos um, né, isso é fato, assim. Mas eu acho que tem empresas que tinha mais, empresas que tinha menos, mas passei muito também de ver muita gente, principalmente, assim, em eletrodomésticos, quanto maior a escala do produto, mais fácil você passar, eu acho, esse tipo de situação, assim, né, porque quando o produto começa a ficar muito grande, eh, a escala entre a interação humana e o tamanho do produto, faz com que essa desconexão da atenção para o detalhe seja maior, eu acho. Mas sim, eu passei muito por isso, acho que todos os empregos que eu trabalhei, talvez não na Índia, eu acho que na Índia todo mundo tinha uma sensação um pouco mais apurada, assim,
de compreensão de forma, e eu aprendi isso muito com eles também, de escutar eles falando e prestar atenção no vocabulário também, né, como que eles se referiam aos desenhos, como que eles montavam as coisas. Eh, isso me ajudou muito, assim, nesse primeiro emprego, né, lá no na Índio. Quando a gente tá falando ali do usuário, quando ele pega sei lá, um MacBook ou um Surface, ele sente a interação é melhor, porque você sente que teve mais esforço, ou sei lá, teve uma atenção ao detalhe ali, começa daí, tipo, começa da pô, quando você tá no trabalho, aí a pessoa tá lá: "Ah, fiz porque fiz". Pô, isso vai resultar no produto. É meio piegas ou sei lá, piegas eu acho que é a melhor tradução pra cheesy, né. Ah, falar tipo: "Ah", enfim, tem que colocar o coração no produto, mas, velho, tem que ser. Se você não curte o que você tá fazendo, beleza, mas pelo menos tenha seriedade, no produto pra realmente fazer um produto bom, ah, interessante. Todo mundo tem deadline, todo mundo tá apertado, enfim, mas se você não vai ter atenção ao detalhe, não vai puxar o produto, quem que vai fazer? Então, tipo, é uma coisa que me desanima muito quando eu vejo designer desanimado. E não é uma coisa boa até pra times, né, tipo, você tá num lugar onde tem a É galera meio péssimo, você péssimo. vai empurrando o rolê, "Porra, por que que eu tô aqui? Por que que essa galera tá aqui? Por que que eu tô aqui?". Então, aí você vê que o produto também tá uma bosta, então não não é cara, você pode estar na eu acho que isso eu aprendi muito no trabalho em consultoria no Brasil. Você pode estar na pior situação do mundo, mas eu trabalhei com gente muito que nem você trabalhou com a galera da Índia, eu trabalhei com uma galera muito boa quando eu estava, sei lá, em Porto Alegre, no Grupo Criativo, por exemplo. Ah, aprendi muito com a galera aí fazendo branding, design gráfico. A galera pegava umas marquinhas pequenas, assim, de empresa, sei lá, de fundo de quintal, e eles tratavam como se fosse a maior marca do mundo. E, porra, isso é um aprendizado, assim, que levei pra vida. Então, leva a sério o rolê, e aí que tá atenção ao detalhe é isso também, é de colocar essa paixão, assim, no fillet que você coloca de 1 milímetro, por que que você tá colocando aquele 1 milímetro e não 10 metros? Ah, Eu acho que um primeiro ensinamento que eu tive na Índia, que foi uma coisa que eu carreguei para todos os lugares que eu trabalhei, é que você não abre mão do seu desenho até que ele não seja possível de fabricar. Tipo assim, o engenheiro vai virar pra você e vai falar assim: "Olha só, eu não consigo fazer desse jeito". E aí o que você vai propor tem que ser igualmente bom ou melhor do que foi proposto anteriormente que não era viável. Eu aprendi isso muito na Índia, assim, na época que eu trabalhei com o time deles lá. A gente não abre mão do design, não abre. O produto não pode ficar pior porque a gente encostou numa barreira. E é o que você falou, assim, é uma luta mais difícil, né, porque você vai ter que dançar mais, você vai ter que engajar mais com o teu marketing, com a tua engenharia, com todo mundo, vai ser um trabalho muito mais esforçado de você conseguir convencer todo mundo de que tem que ir para um caminho que é o que faz sentido para aquele produto, né. Na época que eu trabalhei também com o time na Alemanha da Lixel foi a mesma coisa, assim. É um time que também luta muito pro design sair exatamente como ele foi pensado, como aquele produto foi pensado para aquele consumidor, né, para aquele usuário. Então, o que me desanima mais, assim, trabalhando com design, é encontrar times ou pessoas dentro do meu time que abrem mão muito fácil do desenho, hum, sabe, que abrem mão muito fácil do que a gente está fazendo por qualquer tipo de desafio que seja, sabe, tipo assim, aceita e acata o que o marketing pediu, ou aceita e acata o que a engenharia pediu, e num lugar de conforto mesmo, né. hum. Eu sei que isso é muito desgastante, tá, eu não tô dizendo que isso é fácil de fazer, porque, posso contar pra vocês inúmeras vezes que eu perdi o sono de sentar e tentar resolver o desenho até eu chegar num negócio que fazia sentido, e ao mesmo tempo também de brigar com os outros times, falar: "Olha, tem que dar pra fazer. E assim, me dá uma justificativa plausível que não dá pra fazer o que eu pedi, e se você não tiver uma justificativa, eu vou continuar te empurrando até a gente chegar num resultado de qualidade. Assim, eu não vou abrir mão da gente trabalhar junto e chegar no que é melhor para o desenho. É um caminho muito mais difícil, mas também é um caminho muito mais, eh gratificante, né, quando você No chega no final resultado que o produto faz sentido para a marca, para o consumidor, para todo mundo que está envolvido.
Eu acho que eu nunca consegui isso no Brasil. Eu acho que isso foi um dos motivos, talvez, de eu ter saído, na real. Porque eu acho que talvez foi isso, eu acho que eu desgastei também dessa briga por um tempo e teve um ponto que, tipo, pra mim já não. Pô, eu sentia que não vai sair. Talvez foi a percepção de ver que eu tava. É, agora não tem mais o que fazer. Ainda mais trabalhando com o mesmo cliente por muito tempo. E você sabe que é aquele cliente que é o cara que vai falar. Eu lembro de uma discussão assim de tipo, eu queria um logo que fosse um recesso, né? O logo pra mim ele tem que ser um recesso, ele não pode ser um ressalto. Ressalto é coisa É, de não. fundo de quintal Uhum. e no plástico. E eu queria o recesso e eu queria que o acabamento do recesso também fosse um acabamento diferente do a parte de cima era um MT-001, que é o Moltex 001, que é um. Eu sempre curti aquele acabamento. Isso também tá aí, né, da questão do CMF. O acabamento do plástico ele é mais rugoso, mas não, ele não é muito rugoso, ele é um acabamento um pouco mais sedoso, assim. E, e o logo eu queria que ele fosse com recesso e com brilho. E foi uma discussão eterna de tipo, isso vai custar não sei quantos mais R$ 1.000 no molde, porque, enfim, você vai ter que usinar o molde ao redor do logo, ao invés de usinar o molde e o logo no final, que é muito mais barato. Uhum. E, e eu não venci o negócio e me matou. Minha mãe tem esse produto em casa, eu odeio aquele produto, e É esse é uma um dos grandes merda isso. motivos. Porque, tipo, você passa a mão e você sente a porra do logo. Eu não quero sentir um logo quando eu tô passando a mão no produto. É um produto Não, que é um produto é. de cozinha que eu limpo ainda. E eu perdi aquela e pra mim foi, porra. Não foi por isso que eu saí do Brasil, mas é uma dessas que vai dessas que vai É. acumulando assim, você fica. ah, Eu É tive eu foda. tive algumas também que eu perdi que puta, você olha pra trás e fala assim: "Cara, que merda que eu perdi isso aqui, cara, que merda". Eu acho que quanto mais o tempo passa, a experiência me dá mais coragem, né, Culhões. pra sentar e falar: "Não, eu tem que ser assim". Me dá uma razão muito plausível pra não ser do jeito que eu pensei esse produto, porque se você me dá uma justificativa rasa, eu não vou aceitar, a gente vai continuar com o que eu desenhei. Eu acho que a experiência dá um pouco de perspectiva nesse lugar, né. Quando E, que você tá puxando muito a corda e quando não, e quando é muito óbvio que aquilo ali é viável, sabe. e também a gente não tá falando pra, tipo, sentar arrogante e falar, vai É, ser do não. meu jeito ou my way or the highway. Você vai aprender, pô, você vai aprender demais trabalhar com engenheiro e tal. Com marketing eu diria que você vai aprender menos, mas com engenheiro você vai aprender muita coisa. Mas, ah, mas você tem que ter aquela briga ali do tipo, o intuito dos dois tem que ser fazer um produto melhor. E geralmente é isso. Tem. Vocês vão ter, ah, é uma perspectiva diferente, talvez tá puxando, eles vão tentar puxar pro lado de otimização, o seu lado vai ser o do usuário, vocês vão ter que encontrar no meio. Você não vai abrir mão de coisas essenciais para o usuário e ele não pode abrir mão de coisas essenciais para a otimização do produto. Vai ter que achar um lugar onde você deixa ele vencer em outras coisas que talvez te afetam menos e vice-versa. É, Então é é uma uma grande briga assim, que você vai dança. aprendendo. É uma grande dança no final das contas, né, assim, engenharia e marketing pra mim, eu sempre levei desse jeito. E isso é o que me brocha, assim, 100%, é trabalhar com gente que o interesse não é melhorar o produto, é sentar, ficar ou acomodado ou pensar em interesses próprios, também tem isso, assim. Eu já vi, não sei, não vou saber dizer, porque eu não estava na sala para entender como as decisões daquele projeto foram feitas, assim. Mas você claramente vê produtos que foram lançados no mercado que o interesse por trás daquele desenho não era um interesse do que estava tentando se vender ali. Tipo assim, um interesse talvez muito mais pessoal ou de um indivíduo dentro da corporação do que de fato tentando fazer um produto melhor para o consumidor, assim. A gente que está acostumado com essa percepção de forma, função, acabamentos e etcétera, a gente consegue perceber isso, a gente tem essa sensibilidade para esse tipo de coisa. Posso jogar um hot take, então, um assunto polêmico, a polêmica do dia. Eu acho que esse negócio de a human-centered design, design centrado no humano, é PR, é balela de marketing. Eu acho que a gente, primeiramente, eu acho que o designer, aí que tá a polêmica. Eu acho que a gente é design center in business. Uhum. A, a gente 100%. existe, a nossa função existe, foi criada
e ainda sobrevive porque a gente tá aqui para servir o capitalista ali no final que tá lucrando em cima disso. Então, a gente disfarça isso tudo, muitas vezes com essa pinta tudo com arco-íris e tudo mais, que, vai melhorar a vida de não sei quem, e às vezes realmente faz isso, eu não tô falando que não faz. Muitas vezes a gente consegue fazer produtos realmente bons e eu diria que talvez a intenção da grande maioria dos designers é isso. Só que é muito o discourse, que é muito essa gritar dentro dessa bolha que, estamos fazendo o bem, mas por trás tem esse monstro controlando isso tudo, que a única intenção deles é lucrar. Então, tipo, não querendo desanimar, mas é uma coisa assim que a gente tem que ter, às vezes, eu acho que ter a consciência disso, porque muitas vezes essas discussões, essas coisas que a gente está falando sobre elas agora, tem uma pessoa que controla no final, e quem controla no final é o Sim. dinheiro. E é bom, assim, ressaltar que, assim, antes que comece a entrar numa seara política, né, de, tá falando do capitalismo e tal. Gente, a realidade que a gente vive, assim, as empresas fazem produtos para vender produtos, fazer lucro Eu falei e pa capitalista. Capitalista é quem é vive o de sistema capital. Isso é todo mundo no exato, sistema. Não tô assim, falando que a pessoa é de esquerda ou direita e quem tá exato. achando que é isso, foda-se também. Mas eu tô falando É. do capitalista, que é quem quem vive do capital aqui, que é quem te contratou. Exatamente. E existe uma realidade dentro do que se propõe a gente, né. Pra empresa sobreviver, ela tem que vender produtos, né. E a gente tem uma pessoa que é dona dessa produção, né, dessa empresa, e que a palavra final é dela, entendeu. Não adianta o que você acha bonito, interessante. Então, assim, a gente faz, eu diria que a gente faz produtos melhores para as pessoas e tal, apesar de todas as outras decisões que acontecem em volta da gente, entendeu. Tipo É, assim, a real o é nosso essa. trabalho o nosso trabalho é uma porção de um todo muito maior, assim. E óbvio, vão ter empresas que, eh, a parte o core business, né, tipo assim, os gerentes e os presidentes, vice-presidentes, etcétera, vão estar mais alinhados com o design, vão estar mais alinhados com a gente, né, Uhum. enfim, entendendo que para se vender mais e para se ter mais lucro, É isso aí. você precisa comunicar com quem está ali comprando aquele produto. Existem capitalistas que Uhum. pensam dessa forma. E tem outras pessoas que não, tem outros capitalistas que não pensam assim. É. Que é justamente a maior parte das vezes onde eu sinto que o design não tem um papel central dentro da empresa. Isso é muito comum também, de Uhum. você trabalhar em empresas que o marketing fala mais alto, tem empresas que a engenharia fala mais alto do que o próprio design. É, Tem quem lugares quem que o design só desenha a carcaça e não necessariamente aquilo ali tem algum significado por trás, assim. pois Eh de novo, né, no final das contas é a grana. A questão é onde eles priorizam a questão da grana em termos de quem vai me trazer a grana de formas diferentes. Eu acho que os grandes cases de sucesso do design mundial são as empresas que entendem que o design é a parte central, que vai ser o advogado do usuário, que vai ser o advogado exatamente, da experiência, da interação, que é o que vai me fazer vender mais e ter mais a usabilidade e gente clicando nesse bagulho ou usando aquele negócio. Então eles entendem isso. Então vai ser as Apples, vai ser hoje eu diria a Microsoft, não, historicamente não, mas hoje em dia sim, enfim, a Synergy Engineering e tal. Ah, mas aí você vai ter muita empresa, ainda mais as empresas menores, que eles veem, pô, o meu jeito de fazer dinheiro agora é botar dinheiro no vendedor, é botar dinheiro no cara que tá na rua, batendo de porta em porta e tentando vender meu produto bosta. Então, eles vão colocar dinheiro nisso, eles vão priorizar isso. Eu trabalhei com uma porrada de clientes no Brasil, onde o vendedor ganha mais do que o CEO da empresa. sim. E que é uma coisa muito comum no Brasil. E é exatamente por isso, porque é o cara que me traz dinheiro agora, e eu quero dinheiro agora. Então, claro que tem uma questão toda estrutural, infraestrutura, tem uma questão de cultura, tem tudo isso relacionado. Tem empresas To também que não são assim no Brasil, mas, no final das contas, é isso. Quem que vai me trazer dinheiro e quando que eu quero que aquele dinheiro apareça, e eu consigo olhar para outras partes também que vão trazer dinheiro, ou vou olhar só para aquelas poucas ali, que é, tô fazendo o advertisement certo, ou tô colocando o cara pra vender na rua certo, o produto pode ser qualquer merda. Desde que eu consiga comprar, tem um cara que consegue vender gelo pra pinguim, ah, pra mim tá de boa. Então o produto pode ser uma bosta, que o cara consegue vender. Sim, com certeza.
E aí uma dica que eu dou, para as pessoas que estão, enfim, procurando emprego ou estão, se inserindo no mercado e tal, uma das perguntas que eu aprendi a fazer quando passei por processo seletivo é se a empresa tem um assento no decision board, né, seja, em âmbito de vice-presidência ou um cargo, relativamente alto dentro da empresa, se o design está ali. Se existe algum cargo ali que o design faz parte. Porque isso já me diz se a empresa está, de fato, investindo no design como uma parte estratégica do negócio. Mas é isso que você falou, assim, existem vários modelos diferentes, esses modelos estão condicionados aos contextos em que essas empresas vivem, né, como você falou. Tem empresas que eles não têm grana para bancar um desenho novo, um produto novo. E aí vão botar mais dinheiro na venda. E aí, quando começar a fazer mais dinheiro na venda, quem sabe contrata um designer para fazer um novo Uhum. modelo, né, daquele primeiro produtinho que ele estava vendendo. E tem empresas maiores, com mais aporte, que enxergam o design como uma parte estratégica e já entenderam que conseguir atrair corações e mentes daqueles consumidores que eles estão querendo vender o produto só acontece através do design, porque o design é a porta de frente, né, da empresa com aquele consumidor, né. Ou é Eh, quem vai conseguir vender para o seu consumidor que você não tá tão interessado em dinheiro, você tá interessado em cuidar da vida deles. Ah, mas é. que numa perspectiva pode não ser mentira, tá, pode ser verdade É. mesmo. Tem empresas que têm esse objetivo mesmo. Eu sinto e assim, não é porque eu trabalho na Lixon não, mas assim, a perspectiva que eu tenho na empresa onde eu trabalho hoje é essa, que assim, que todo mundo tá ali em prol de tentar fazer um produto melhor e um produto competitivo, óbvio, competitivo também, né. A Lixon tem os missions, né, da empresa. E um deles é exatamente esse, é do the right thing, né, faça a coisa correta, que é um mantra, né, uma missão da empresa, mas que no final das contas eu levo muito a sério, assim. Eh, eu preciso fazer o que é melhor para a empresa e no final das contas o que é melhor para o consumidor também, né. É uma empresa que enxerga dessa forma, mas infelizmente não são todas que ou têm o luxo de poder fazer isso, ou que de fato têm a índole para fazer isso, né, tem os 2 casos, eu acho. E aí voltando ao tema, eu acho que em todos os casos não justifica você não ter atenção aos detalhes. Isso, Que aí exato, que tá, não tipo, justifica. acho que tem lugares que vão fomentar isso, né, vão te ajudar a ter a fome de meter a cara no produto mesmo, e quando eu digo produto, de novo, pensar por que que eu coloquei aquela forma naquele lugar, ou por que que eu coloquei aquele botão ali. Tem outros que não vão, mas aí você quer ficar lá pra sempre? Se você não quer ficar lá pra sempre, você precisa no portfólio. Seu portfólio vai ter o quê? Um monte de caixa sem penso? Então, se você quer ser um profissional nessa área, e quer ser visto, ou quer ter sucesso no lugar que você tá, cara, você vai ter que ter uma obsessão com o produto e com os detalhes do produto. Bom, acho que é isso, né, falamos É isso aí. bastante. Eh, Edita isso aí. Esse aqui a gente vai precisar de uma edição legal, porque a gente falou pra cacete. Mas Mas foi é bom. bom, temos material suficiente pra falar, eu acho que a gente conseguiu, eh, tocar em muitos pontos específicos dessa área de detalhes e importância, disso no desenvolvimento. E é isso. Eh A gente tá com uma ideia de ter agora uma sessão no final dos episódios que a gente vai responder perguntas da audiência. E a gente tá querendo muito, 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 muito que estudantes, essa galera que tá se formando agora, tá no primeiro emprego, principalmente essa galera, mande mensagem pra gente, procura a gente, que a gente vai adorar responder as perguntas de vocês aqui no nosso podcast. O meu handle do Instagram vai estar aqui embaixo, então vocês podem me mandar um direct no Instagram que a gente vai selecionar uma pergunta por episódio e a gente vai comentar sobre o que a gente pode ajudar vocês e tirar algumas dúvidas da audiência. É aberto para todo mundo, mas a gente está deixando aqui claro que estudantes e recém-formados têm o nosso coração e que vocês vão ser prioridade
nas respostas. É isso, até mais e nos falamos no próximo episódio.